Salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 7. E hoje a gente vai dar continuidade àquela geometria analítica. Você estava nas nossas últimas aulas? Recorda o que já foi apresentado do estudo do ponto, da localização deste ponto e principalmente da distância entre dois pontos, quaisquer que sejam eles, no plano cartesiano? Eu apresentei uma relação para vocês e que dessa relação bastava apenas que você conhecesse a abscissa e a ordenada de cada um desses dois pontos. Apresentávamos para vocês uma relação, vocês ainda lembram? Para o cálculo da distância entre esses dois pontos. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Distância entre dois pontos, professor, era a raiz quadrada, aí vinha xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, lembrou? E hoje? Hoje a gente vai reforçar o estudo da distância entre esses dois pontos, só que a gente vai ao infinito e além. A gente vai trabalhar agora com o estudo da reta, aquela mesma que vocês viram na primeira série do ensino médio, no caso da EJA, na EJA etapa 6. Lembra da função do primeiro grau? Lembra do gráfico de uma função do primeiro grau? Alguém lembra? Mais ou menos? Vamos lembrar? Meu boa noite para você que já está conectado com a gente aqui pelo YouTube. Meu boa noite para você que está na escola, nos acompanhando. Estou vendo aqui Sussuapara conectado. Meu boa noite, Sussuapara. Sejam todos bem-vindos. E vamos iniciar a nossa aula. Vem cá comigo, já está na tela conteúdo. Olha só, conteúdo da geometria analítica, estudo da reta, professor. O que a gente vai estar trabalhando? Primeiramente, a gente vai apresentar a condição de alinhamento de três pontos. Quando é que três pontos são colineares? Lembra? Ensino fundamental. Três pontos são colineares quando eles pertencem a uma mesma reta. E o estudo da reta, professor? Na realidade, a equação que define uma reta num plano cartesiano ou em qualquer plano, professor. Inclinação. Lembra lá, professor, primeiro ano do ensino médio, a inclinação tem algo a ver com a tangente do ângulo? Tem sim. Quem está lembrado lá do primeiro ano vai recordar muita coisa aqui em cima de um conteúdo novo, professor, que basicamente é a mesma coisa. A gente vai apresentar como calcular aquele coeficiente angular. O objetivo principal para a aula de hoje é apenas que vocês consigam reconhecer a condição de alinhamento de três pontos e consigamos identificar o coeficiente angular de uma reta. Prontos? Caderninho na mão, Santa Cruz do Piauí, meu boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá então. Professor, para nós trabalharmos com a reta, nós temos que aprender a sua equação geral. E não é complicado de você aprender, não. Eu sei que os alunos dizem assim para mim, professor, tem muita letra, tem muito X, tem muito Y, aquela coisa toda, mas a gente já orientou vocês como pensar esse monte de letra. Cada letrinha dessa, gente, representa um número inteiro, representa um número natural, representa um número real. Então, o meu trabalho é entender a que valor corresponde o X, a que valor corresponde o Y, para a gente estar conseguindo chegar nesta equação geral da reta. Deixa eu apresentar para vocês aqui como é que a gente vai estar fazendo, professor, para estar localizando esta equação geral da reta. Você lembra lá dos planos cartesianos? Você lembra lá, professor, dos pontos dos pares ordenados que nós utilizávamos para estar calculando a distância entre dois pontos? Vocês recordam? Professor, eu acho que sim. Então, dados dois pontos distintos, está aí na telinha, deixa eu habilitar aqui o marca-texto. Ponto A representado pelo XA, YA, e ponto B representado pelo XB, YB, para que esses dois pontos pertençam a uma mesma reta R, a gente tem que apresentar para vocês uma relação, professor, que diz para mim que dados dois pontos quaisquer pertencentes a uma mesma reta, considerando-se um terceiro ponto P, XY, também pertencente a esta reta, nós podemos dizer que estes três pontos são colineares se, professor, o determinante da matriz de seus valores for igual a zero.
E professor, eu não entendi direito não. Me explica direitinho isso aqui. Você não tem 3 pontos? Temos, professor. Nós temos 3 pontinhos. Nós temos o ponto A, que ele é representado pelo XA, YA. Está aqui, ó, professor, ó. Nós temos o ponto B, professor, que é representado pelo XB, YB. E nós temos este ponto P, professor, que é representado pelo XY. Nós vamos calcular, professor, basicamente o determinante desta matriz. O determinante desta matriz, igualando-se a zero, determina para a gente a equação geral da reta. Ou eu posso aprender esta representação. Se você achar, se você for bom de memória, você pode aprender essa representação aqui. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho super difícil lembrar de tantas fórmulas, de tantas relações. Mas a gente tem que o nosso A, o nosso coeficiente A, da nossa equação geral, você estava presente na nossa última aula? Ele vai ser YA menos YB de X, vai ser o valorzinho do teu A, mais XB menos XA de Y vai ser o valorzinho do meu B, mais, aí você vai fazer uma alternância, XA, YB, XB, YA vai ser o valor do nosso C igualado a zero. Prof, eu não preciso aprender essa relação? Se você conseguir, show de bola. Se não, a gente vai recordar do cálculo do determinante de uma matriz para que a gente possa visualizar esta condição de alinhamento. Olha só, professor. A equação geral de uma reta, ela é escrita na forma AX mais BY mais C, que é igual a zero. Onde o valor do A, do B e do C, ele é calculado, professor, simplesmente realizando-se diferenças entre abscissas e ordenadas. No caso, o valor desse seu A, professor, ele é obtido quando você subtrai o YA do YB. O valor deste Bzinho aqui, professor, ele é obtido quando você subtrai o XB do XA. O valor do teu Czinho, quando você subtrai XAYB de XB YA. Nesse caso, você vai ter o valor do seu Czinho. Prof, então, a equação da reta, basicamente, é nós conseguirmos localizar o valor do A, do B e do C, professor. Eu quero entender como é que a gente faz para localizar o valor deste A, deste B e deste C. Acompanha comigo. Olha só, queridos. Obter a equação geral da reta. Agora você pega o caderninho, já vai anotando, você vai ver que não tem muita conta não. Além das operações básicas, logo, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, ele já me deu 2 pontos, professor, e ele disse para mim que a reta passa por esses 2 pontos. Como é que nós vamos encontrar a equação geral da reta, professor? Tá aí, professor. Acabei desenhando um plano cartesiano, coloquei lá o ponto A, coloquei o ponto B e coloquei um ponto P, professor, também pertencente a esta reta. Todos eles alinhados, todos eles colineares. Ele quer a equação geral que determina essa reta. Como é que a gente faz para achar a equação geral de uma reta? Prof, o senhor vai calcular o determinante formado pelos pontos colineares a esta reta. Como assim, professor? Você tem aqui o ponto P, que é representado pelo X e pelo Y. Você tem o ponto A, que tem abscissa menos 1 e ordenada 3. Você tem o ponto B, que tem abscissa 3 e ordenada 2, professor. Então, o que é que eu quero que você entenda? Eu vou só reescrever essa matriz para você ver como é que a gente está fazendo. Olha só, você desenha aqui uma matriz, aí você coloca, professor, o ponto P. O ponto P, professor, ele tem o valor de X e tem o valor de Y. Aí você coloca 1 aqui.
O ponto A, professor, o valor do x dele é menos 1, o valor do y dele é 3. Aí você completa com 1. Professor, o ponto B tem valor de x igual a 3, valor de y igual a 2, e eu coloco 1. Você entendeu como foi que nós montamos a matriz? Então, o nosso trabalho aqui é, professor, nós calcularmos o determinante desta matriz e igualarmos a zero. Você ainda recorda do processo do sarro, gente? Vocês recordam? Como que eu faço para calcular o determinante desta matriz? Repete as duas primeiras colunas. Repita aí comigo, ó. Repete as duas primeiras colunas, professor. Vai ficar x, vai ficar menos 1, vai ficar 3, professor. Primeira coluna. Segunda coluna, y, 3, 2, professor. Entendeu? Segunda série do ensino médio. Determinante de uma matriz. Processo Sarros, professor. Como é que faz? Pega a matriz, repete as duas primeiras colunas. E agora? Multiplica a diagonal principal, ou melhor, multiplica todos os elementos da diagonal principal. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Aqui, professor, olha só. Eu vou multiplicar aqui os elementos da diagonal principal. Multiplica comigo. X vezes 3 vezes 1. Professor, vai dar quanto? Professor, vai dar 3x. Tudo bem? Agora você pega todas as diagonais paralelas à principal. Vamos multiplicar agora o y com 1 com 3 aqui, ó. Quanto que dá? Y vezes 1 vezes 3. Professor, dá exatamente 3y, professor. Tem mais uma diagonal paralela, professor. Multiplica aqui, vai ser 1 vezes menos 1 vezes 2. Lembra de ter o cuidado de realizar os jogos de sinal, professor. 1 vezes menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Pronto. Realizamos todas as multiplicações, professor, da diagonal principal e todas as diagonais paralelas a esta. O que é que você faz agora? Você pega, coloca um menos, abre um parêntese. Para quê, professor? Agora nós vamos fazer a multiplicação da diagonal secundária e todas as suas paralelas. Então, peraí, professor. Diagonal secundária vai ser o 3 vezes 3 vezes 1. Só botar um marca-texto aqui. Aqui, professor, você vai fazer 3 vezes 3 vezes 1, dá exatamente 9. Não vai caber. Deixa eu só reescrever. É um pouco ruim para me escrever aqui hoje a telinha. Ficou 3x, só estou repetindo, diagonal principal. Fazer um pouquinho menor para caber. 3x mais 3y menos 2 menos, abre parêntese. Não é isso? 3x, 3y menos 2. Aí vai lá, menos, abre parêntese. Diagonal secundária de verde. 3 vezes 3 vezes 1 dá 9. Pegar paralela a ela. Vai ser agora quem? 2 vezes 1 vezes x vai dar 2x. E a última paralela secundária vai ser y vezes menos 1 vezes 1. Professor, vai dar menos y. Pronto. Essa expressão representa para a gente o determinante desta matriz. Igualando-se a zero, nós temos aqui, professor, nada mais, nada menos do que, professor, a equação geral da reta. E aí, professor, o que é que a gente faz agora? Só fazer o desenvolvimento ali, ó. Vai lá, vai ficar 3x mais 3y menos 2, jogo de sinal, menos 9, menos 2x,
mais y igual a zero. Reduzindo os termos semelhantes, 3x menos 2x vai dar x. 3y mais y vai dar 4y. Menos 2 menos 9 vai dar menos 11, que é igual a zero. Essa expressão que nós obtemos a partir do determinante dessa matriz é a nossa equação geral da reta. Vocês conseguiram captar? Conseguiram compreender? Mais ou menos? Vamos lá então, professor. Faz de novo aí, rapidinho para mim. Aqui estaria a expressão, gente, que nós obtemos resultante do determinante dessa matriz. Até aí tudo bem? Professor, reduzindo os termos semelhantes, está lá, ó, x mais 4y menos 11 igual a zero. Tudo bem até aí? Professor, e agora? Se eu já sei encontrar a equação da reta, como que eu faço para verificar se um ponto pertence a uma reta? Professor, é mais fácil. É mais fácil ainda, sabe por quê? Se você tem a equação da reta e você quer verificar se um determinado ponto pertence a uma reta, é só você substituir os valores deste ponto na equação. Prof, eu tenho lá x menos 3y mais 3, professor. X menos 3y mais 3. E tenho este ponto P que tem abscissa 3 e ordenada 2. Professor, o x é 3 e o y é 2. O x é 3 e o y é 2. Professor, substitui no lugar do x o 3, substitui no lugar do y o 2. Vai ficar como, professor? Olha só. Prof, se você simplesmente substituir, professor, você vai verificar se o resultado das operações que nós iremos desenvolver vai ter uma equivalência, vai ser igual a zero lá, ó. Se você substituir o 3 no x, o 2 no y, vai ficar, professor, 3, que é o valor do x, menos 3 vezes o valor do y, que é 2, mais 3 igual a zero. Será que vai dar igual a zero? Se der igual a zero, eu tenho que aquele ponto pertence sim a esta reta. Prof, 3, estou repetindo, 3 vezes 2, 6, mais 3. 3 menos 6 dá menos 3, mais 3, professor, 0 igual a zero. O ponto P, professor, ele pertence sim àquela reta. Entendeu? Não? Vou repetir para você. Gente, se ele já forneceu a equação da reta para você. Está aqui, professor, x menos 3y x menos 3y mais 3 igual a zero. Professor, o x não é 3? Então você vai substituir, vai ficar 3 menos 3 vezes o y, que é 2, mais 3, e a gente vai ver se essa conta é igual a zero. Se a conta for igual a zero, o ponto pertence. Se a conta não for igual a zero, o ponto não pertence a esta reta. Professor, vai ficar 3 menos 6 mais 3 igual a zero. Resolvendo a conta, professor, menos 3 mais 3 igual a zero. Cancela, professor, 0 igual a zero. Professor, o ponto P pertence sim a esta reta. Vocês lembram lá da expressão inicial que eu até disse a vocês? Será que vocês conseguem memorizar essa expressão? Como é que era lá, professor? Era xb menos xa, yb menos ya, xa, xb, yb menos ya. Você lembra ainda? Professor, lembro não. Então,
como é muito complicado a gente, no meio de tanta fórmula, nós conseguimos lembrar de mais uma, a orientação é que nós, para a obtenção da equação geral da reta, nós nos utilizemos do determinante de uma matriz. Olha a outra situação que também deriva desta equação da reta. Estou vendo um plano cartesiano, nem li a questão ainda, mas eu já estou percebendo nesse plano cartesiano, professor, que o senhor tem um triângulo aí em azul, não é verdade? E esse triângulo em azul, que eu estou verificando, ele é formado nada mais, nada menos, pela, professor, união dos segmentos determinados pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C, cada um deles com uma coordenada cartesiana. O ponto A tem valor de x igual a 2 e valor de y igual a 3. O ponto B tem valor de x igual a 4 e de y também igual a 4. O valor de C, professor, o C, 4 e 4, perdão. O B tem valor de x igual a 5 e valor de y igual a 1. Prof, o que ele quer? Ele quer que você determine as equações das retas suportes dos lados desse triângulo. Professor, vão ser três contas, três determinantes. Como assim, professor? Como é que a gente vai fazer? Olha, você vai inicialmente montar a matriz que calcula para mim a condição de alinhamento entre esses dois pontos. Para que dois ou mais pontos estejam, professor, 3 pontos na realidade, eles estejam alinhados, eles sejam colineares, o determinante da matriz que nós montamos a partir deste ponto sempre tem que ser igual a 0. Então, espera aí, professor, olha só nessa situação aqui. O senhor tem ali a reta suporte que contém o ponto A e o ponto B. Então, se eu quiser saber, professor, qual é a equação da reta que contém o segmento AB, eu vou ter que usar o ponto A, professor, que tem abscissa 2 e ordenada 3. Eu vou ter que usar o ponto B, professor. Deixa eu botar o ponto P na ordem aqui, para você lembrar da matriz. Eu considero um ponto P qualquer, tem valor de x e de y. Eu vou considerar o ponto A, que tem x igual a 2, y igual a 3. Vou considerar o ponto B, que tem x igual a 5, y igual a 1. O que a gente vai fazer com esses pontos? A gente vai montar a nossa matriz. A gente vai botar aqui, ó, x, y. A gente vai botar 2, 3. A gente vai botar 5, 1. São justamente os pontos A e B. Nós estamos montando a matriz para obter a equação geral da reta suporte que contém o segmento AB. Prof, e agora? Cadê o resto da matriz? O resto é só você completar com 1, gente. E agora, professor, como é que a gente faz para achar a equação geral da reta? Gente, vocês vão repetir as duas primeiras colunas, ou seja, eu vou repetir aqui o x, o 2, o 5, eu vou repetir o y, o 3, o 1. Vocês entenderam? Ah, professor, a mesma coisa que o senhor fez agora há pouco? A mesma coisa. A gente vai calcular o determinante dessa matriz igual a 0. A expressão que nós iremos encontrar com este cálculo vai representar a equação da reta suporte, que contém o segmento AB, professor. Está aí, ó, a nossa matriz. O determinante da matriz que representa, professor, a reta suporte do segmento A e B, professor, vai ser obtida a partir do desenvolvimento deste determinante que vocês estão visualizando. Deixa eu ver aqui, para mim fazer com vocês. Então, vamos lá, devagarzinho, tá bom? Para vocês irem entendendo. Fazer aqui a primeira matriz, x. Não estou com...
Vamos lá. X, Y, X, Y, 1, 2, 3, 1, 5, 1, 1. Repete as duas primeiras colunas. X, 2, 5, Y, 3, 1. Vamos lá. Diagonal principal. X vezes 3 vezes 1. Quanto é que dá x vezes 3 vezes 1? Professor, aqui vai dar 3x, professor. Então, vai ficar 3x. Pega a paralela dela, professor. Vai ser o y vezes 1 vezes 5. Vai dar exatamente 5y. Pega a outra paralela. Vai ser 1 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente 2. Prof, foi. Faz o quê? Menos, abre parêntese. Agora a gente vai fazer o produto da diagonal secundária e das suas paralelas. Vai ser 1 vezes 3 vezes 5. 1 vezes 3 vezes 5, professor, vai dar 15. Boto 15. O professor multiplica agora a paralela, vai ser x vezes 1 vezes 1 vai dar x. Está faltando só uma multiplicação. Y vezes 2 vezes 1, que vai dar 2y. O resultado desta expressão tem que ser igual a zero, professor. O resultado dessa expressão tem que ser igual a zero. E agora? Resolve. Vai ficar 3x mais 5y mais 2 menos 15 menos x menos 2y igual a zero. Reduzindo os termos semelhantes, eu tenho 3x menos x vai dar 2x. 5y menos 2y vai dar mais 3y. 2 menos 15 dá exatamente menos 13, que é igual a zero. Professor, foi. Eu acabei de encontrar a equação geral da reta que contém o segmento AB. 2x mais 3y menos 13 igual a zero. A mesma coisa você vai fazer para o segmento BC e para o segmento AC. Do mesmo jeitinho, professor? Do mesmo jeitinho. Qual é a equação geral da reta que contém o segmento AC? Que é reta suporte do segmento AC. Você pega a sua matriz lá, vai ser x y 1 2 3 1 4 4 1. Faz o que, professor? Cálculo determinante dessa matriz. Deixa eu ver se eu anotei direitinho. X, Y, 1, 2, 3, 1, 4, 4, 1. Como é que a gente calcula o determinante? Repete as duas primeiras colunas, que é o X, o 2, o 4. Segunda coluna, o Y, o 3 e o 4. Comecemos as multiplicações. Multiplica primeiro a diagonal principal. Está aqui. Quanto é que vai dar? X vezes 3 vezes 1 vai dar exatamente 3x. Deixa eu só botar a canetinha vermelha.
3x, multiplica a paralela aqui, ó, vai dar y vezes 1 vezes 4, vai dar mais 4y. A outra paralela aqui, professor, 1 vezes 2 vezes 4 dá exatamente 8, menos, abre parêntese. Agora a gente vai para a diagonal secundária. 1 vezes 3 vezes 4 dá 12. X vezes 1 vezes 4 dá exatamente 4x. E a última multiplicação, y vezes 2 vezes 1, que vai dar 2y. O resultado tem que ser igual a 0, professor. Fiz o cálculo do determinante. Agora só é você fazer o desenvolvimento. O desenvolvimento que você vai encontrar aqui vai ser a equação geral da reta que contém a reta suporte AC. Fazendo a conta, 3x mais 4y mais 8 menos 12 menos 4x menos 2y igual a 0. 3x menos 4x lá na frente vai dar menos x. 4y menos 2y vai dar mais 2y. E 8 menos 12 dá exatamente menos 4, que é igual a 0. Acabamos de encontrar a segunda equação geral da reta, que seria a equação geral que contém o segmento AC, que contém o ponto A, que contém o ponto C. Está faltando uma reta suporte, professor, está faltando uma. A da que contém o segmento BC. Então, ou eu aprendo a fórmula pronta, onde eu já sei quem é o XA, quem é o XB, quem é o YA, quem é o YB, e eu simplesmente substituo, ou eu recorro ao determinante de uma matriz, que eu acho mais fácil, até porque é uma das suas obrigações recordar pelo menos o cálculo do determinante pelos Sarros, que lá a pronúncia é Sarri, que é francês o cara. Olha só, professor, XY, desenha a matriz, vamos lá. X, Y, 1. 5, 1, 1, 4, 4, 1. Tá aí a matriz. O que é que a gente faz? Repete as duas primeiras colunas, ou seja, repete o X, repete o 5, repete o 4. Repete o Y, o 1, o outro 4. Agora é só fazer aquelas multiplicações. Diagonal principal, x vezes 1 vezes 1, professor, vai dar x. Deixa eu botar a canetinha vermelha. Pronto. A paralela a ela, y vezes 1 vezes 4 vai dar mais 4y. 1 vezes 5 vezes 4 vai dar 20. Menos abre parênteses, né? Você lembra por que do menos abre parênteses? Opa, grande Gabriel, boa noite, querido, seja bem-vindo. Vocês ainda lembram, não é? Diagonal principal positiva, diagonal secundária negativa. Então, para a gente fazer corretamente o jogo de sinal, eu coloco lá o menos, abro o meu parêntese, professor. Agora vamos de diagonal secundária. Vai ficar 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Paralela a ela, x vezes 1 vezes 4 vai dar 4x. E para fechar, a última multiplicação, y vezes 5 vezes 1
que vai dar 5y. Igual a quanto? 0, professor. A condição de alinhamento de 3 pontos é que o determinante da matriz resultante desses 3 pontos seja sempre igual a 0. Então, professor, reduz-se os termos semelhantes aqui. Nós vamos ter x mais 4y mais 20, jogo de sinal, menos 4, menos 4x, menos 5y, igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes, x menos 4x vai dar menos 3x, 4y menos 5y vai dar menos y, e 20 menos 4 dá exatamente 16, igual a 0. Encontramos a terceira equação geral da reta. Prof, então o nosso trabalho mesmo aqui é ter cuidado com a multiplicação, porque pelo que eu percebi, a gente monta a matriz, calcula o determinante, no caso aqui é uma matriz de ordem 3, não é? Que ela tem 3 linhas e 3 colunas, e o processo adequado aqui, o mais usual, seria o processo dos sarros. Então, calcula-se esse determinante, obtém-se a expressão que representa esse determinante, e esta expressão igualada a 0 corresponde à nossa equação geral da reta. Fechou? Prof? Então, tá aí, professor, as 3 equações que vocês acabaram de calcular com a gente. Nós temos a da primeira reta, professor, que era do AB, 2x mais 3y menos 13 igual a 0, menos x mais 2y menos 4 igual a 0, e essa última que nós acabamos de encontrar, menos 3x mais y mais 16 igual a 0. Eu fui fazendo de uma por uma com vocês. Deu para perceber aí, não é? Prof, eu acho que vocês entenderam como que nós fazemos para achar a equação geral de uma reta. Fechou? Dúvidas? Ana Vieira, Sussuapara, coloca para a gente no chat aí, se ficou alguma dúvida. Prof, tem outra forma da gente achar a equação geral da reta? Até tem. Quando a situação problema faz menção à inclinação desta reta ou até mesmo ao que nós chamamos de coeficiente angular, professor. A medida alfa do ângulo formado pela reta R e o eixo X é chamada de inclinação da reta, e a medida, e essa medida, a partir do eixo X, professor, ela pode ser obtida da seguinte forma. O meu coeficiente angular, que aqui nós estaremos representando pela letrinha M, ela é sempre igual à tangente do ângulo formado pela reta e o plano horizontal ou a um plano paralelo ao eixo X. Ou seja, se o cara pedir para você, acha para mim o coeficiente angular de uma reta, professor. O coeficiente angular, que é este M, é só você calcular a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo X, professor. A tangente desse ângulo aqui. Prof, me dá exemplos, professor. Olha só, sempre eu terei um ângulo, professor, sempre tem como eu calcular o coeficiente angular? Depende da inclinação. Se porventura, presta atenção, se porventura a tua reta R, ela for paralela ao eixo X, significa dizer que ela não tem inclinação. O coeficiente angular é 0. Significa dizer, professor, que o meu M também é 0. O meu ângulo é 0, coeficiente angular é 0. Se a sua reta R, ela for perpendicular, professor, perpendicular ao eixo X, o teu ângulo, obrigatoriamente, teu ângulo de inclinação é 90. E eu aprendi também lá na segunda série do ensino médio que não existe tangente de 90, então eu não terei coeficiente angular. No quadro 3, professor, tem inclinação, professor. Tem inclinação,
Professor, se o ângulo que você estiver visualizando, ele for um ângulo agudo, professor, maior que 0 e menor que 90, o teu coeficiente angular sempre será um valor positivo. Já se o ângulo formado entre o eixo X e a reta, professor, for um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90, menor que 180, neste caso o teu coeficiente angular ele é negativo. Para quem recorda do primeiro ano, dá para ver aquela questão da função do primeiro grau, ser crescente, ser decrescente, onde o meu coeficiente angular pode ser positivo, onde o meu coeficiente angular pode ser negativo. Puxa na memória aí, meus queridos. Estão com alguma dúvida? Coloca no chat pra gente. A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, mas super rápida mesmo. Não vai embora. A gente volta já já com mais estudo da reta. Até daqui a pouquinho.